Oi, meu povo! Um negócio digital dentro desse mercado caótico digital parece um sonho distante, não parece? Pois não é só possível como você pode ter o seu negócio digital sem caos. Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder do Instituto Elpo, e o meu propósito é guiar negócios digitais para uma operação sem caos. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Bora transformar o seu negócio? Você muito provavelmente já ouviu a frase: o mercado digital é caótico. E aí assimilou isso, você tomou como verdade e talvez até tenha saído repetindo essa frase várias vezes. Talvez até se viva esse caos no seu negócio digital e tenha isso como normal e siga a sua vida desse jeito, siga com o seu negócio desse jeito. Só que deixa eu te contar uma coisa. Não, nada disso é normal. Mas por que que isso acontece? Por que que o mercado digital é tão caótico? O mercado digital ele tem uma barreira muito baixa de entrada. E aí quando todo mundo precisou se adaptar e sair desse mundo offline, do presencial e ir para o digital, todo mundo foi se adaptando para sobreviver. E aí o mercado digital atraiu mas muita gente mesmo. Não nega que hoje falam que a internet ela é como se fosse a esquina mais movimentada do mundo para se ter uma empresa. E basicamente todo mundo consegue ter um negócio digital hoje em dia. Só que uma coisa que a maioria acaba não tendo consciência é que ter um negócio digital é ter uma empresa. Ponto. Inclusive, se você fica aí pensando que você não tem uma empresa porque você só presta serviços, mas você tem um CNPJ, deixa eu te contar uma coisa, você tem uma empresa. E assim como qualquer outra empresa de qualquer outro nicho, você precisa saber algumas informações importantes para poder continuar com o seu negócio no digital e não entrar nesse universo caótico que as pessoas tanto falam que o digital é. São coisas que são importantes para qualquer empresa, independente do nicho, independente do mercado. Só que é justamente por todo mundo poder entrar no mercado digital e não ter esses conhecimentos que o digital vira caótico. E não é para ser desse jeito. Mas afinal de contas, Priscila, o que é para ter um negócio então? O que o meu negócio digital precisa ter para eu poder me livrar de vez desse caos? Independentemente do nicho, qualquer negócio digital precisa ter o seu planejamento estratégico, o seu manual de cultura, o seu mapeamento de processos, a sua estrutura organizacional definida, ou seja, o seu organograma ou o desenho da sua organização, uma descrição das funções e responsabilidades de cada pessoa do seu time, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, seu planejamento, seu controle financeiro, seu planejamento financeiro, ferramentas essenciais, definir a sua estrutura de comunicação, o seu plano de negócio, mesmo que seja o mais simples possível. E eu resumo tudo isso em 5 pilares: a gestão, o planejamento, os processos, a comunicação e a execução. E dessas coisas você não tem como fugir. O seu negócio precisa de uma base bem consolidada. É como se fosse a fundação de uma casa. Quando você vai fazer uma obra, você tem que ter uma fundação. Você tem que garantir que aquela estrutura ela não vai cair. Não importa a tempestade, não importa o que aconteça, ela não vai cair. E é o mesmo negócio com a sua empresa. Você tem que garantir que, independente das condições de mercado, o seu negócio não vai ruir. Então, essa base precisa estar muito bem consolidada. E por quê? Por que de cada uma dessas coisas? Por que esses pilares? A gente vai passar por cada um desses pilares para você entender melhor e entender como que ele funciona dentro do seu negócio. O pilar número 1, a gestão. A gestão ela é o coração do seu negócio. Aqui a gente tem o tom da empresa, como que ela funciona. É como se todo o resto da sua empresa dependesse da gestão. Pensa no organismo humano. O coração é quem bombeia o sangue para todos os órgãos, é quem faz com que o oxigênio vá
passando, de órgão em órgão, célula em célula. Então, é o coração que vai fazendo boa parte dos órgãos funcionarem. Se o coração começa a falhar, outros órgãos vão falhando junto. E dentro da sua empresa é a mesma coisa. A gestão é esse coração. E aí, dentro da gestão, a gente tem o quê? A gente tem o planejamento estratégico. O porquê que você faz o que você faz, a sua missão, onde você quer chegar um dia, é a sua visão. O que norteia as tomadas de decisões da sua empresa são os seus valores. Como cada pessoa deve agir, isso é o seu manual de cultura. O que se quer alcançar para poder chegar nessa visão? São os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Como que a sua empresa ela se estrutura e ela deve crescer? Isso está relacionado a esse organograma, essa estrutura organizacional, a esse desenho organizacional, o seu planejamento e controle financeiro e aí o seu plano de negócios, né? Quais produtos e serviços você vai vender, para quem você vai vender, quem são os seus concorrentes, que canais de comunicação você vai usar para falar com essas pessoas, quais problemas você vai resolver, quais são os seus diferenciais. Isso tudo é essa base da sua empresa. Porque sem isso você pode acabar investindo o seu tempo e o seu dinheiro em ações e projetos que não vão te dar nenhum retorno, que não vão contribuir para você alcançar nenhum dos seus objetivos, que não vão te levar à sua visão, que não tem alinhamento com a sua missão, que não tem alinhamento com os seus valores, que não tem alinhamento com o seu plano de negócio. E além disso, você pode acabar tendo dificuldades de vender. Porque sabe aquilo que falam no digital de você encontrar a sua essência, de você encontrar a sua autenticidade, de você transmitir quem você realmente é? Todo esse seu tom de voz, toda essa sua essência, toda essa sua verdade está nessa sua base, na base da sua empresa. Ou seja, vem tudo da sua gestão. A sua gestão é a essência do seu negócio. Sem objetivo, você não tem noção de para onde você está indo, você não vai tomar as melhores decisões para o seu próprio negócio. E aí você vai ficar gastando o seu dinheiro à toa, porque tempo é dinheiro. Sem estruturar o desenho, o organograma da sua empresa, você pode ir contratando e essas contratações irem dando errado. Então, você vai tendo uma rotatividade, você vai gastando mais do seu tempo, mais do seu dinheiro nas contratações erradas, porque você não tem clareza de quem que você precisa de fato contratar. E aí também, sem um manual de cultura, você vai contratando as pessoas erradas para as posições certas. Ou seja, você pode ter clareza de que posições você tem que preencher no seu time, mas você pode acabar trazendo as pessoas que estão desalinhadas e que podem influenciar todo o desempenho do seu time como um todo. E aí, de novo, vem a rotatividade, a perda de tempo, perda de dinheiro. Sem um planejamento estratégico, você pode definir objetivos que não fazem o menor sentido, que eles não vão estar alinhados com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores. Sem um planejamento financeiro, você não sabe até quando você pode investir, se você pode contratar uma pessoa, se você pode correr esse risco ou não, até onde que você consegue ir sem comprometer a saúde financeira da sua empresa. A maioria dos negócios acaba focando só em traçar o objetivo do ano, achando que é suficiente, só que não é. Se você só está olhando ano a ano, você está deixando de ter uma visão geral, porque cada ano você pode estar tendo um objetivo e eles não vão te levando cada vez mais para frente. Eles podem, um ano tá indo para a esquerda, o outro ano você tá indo para a direita, o outro ano você tá indo reto. E aí você percorre um caminho, mas que eles não se somam. Eles não estão te levando em uma única direção. Porque o seu objetivo do ano, ele tem que estar te levando para alcançar daqui a 3, 5 anos o seu objetivo de médio prazo. E esse objetivo de médio prazo, ele tem que estar te levando para alcançar o seu objetivo de longo prazo. E o seu objetivo de longo prazo tem que estar te levando a alcançar a visão da sua empresa. Então, todos eles é como se a gente pegasse um pedaço grande, um lugar bem distante que queremos chegar daqui a 10, 15 anos com os nossos negócios, só que a gente fosse dividindo esse trajeto em pequenos objetivos para a gente ir avançando com consistência e a gente poder ir avaliando ano após ano se a gente está indo para o caminho certo. Tá percebendo a importância de ter clareza da gestão no seu negócio?
E aí, conforme o seu próprio time vai crescendo e você começa a delegar não só atividades operacionais, mas você começa a delegar mais da sua empresa, você vai precisando delegar tomadas de decisões, planejamentos, estratégias. E aí, se essa base não está consolidada, pode ser que um líder de um time esteja indo para um lado, outro líder está indo para outro, e você estava imaginando ainda um terceiro caminho. É como se tivesse num cabo de guerra em que cada pessoa está puxando para uma direção diferente, só que está todo mundo dentro do mesmo time. E aí acaba que não se chega a lugar nenhum. Mas quando você tem esse alinhamento de gestão, todo mundo está puxando a corda para o mesmo lado, todo mundo está indo para o mesmo lado. Então as chances de você chegar lá e chegar mais rápido, porque você está tendo ajuda, são muito maiores. Então, a função da gestão é justamente garantir esse alinhamento entre todo mundo da equipe. Garantir que está todo mundo indo para o mesmo lugar, está todo mundo tendo os mesmos objetivos, está todo mundo tomando as decisões levando em consideração os mesmos aspectos. E aí você vai chegar nos seus objetivos, porque está todo mundo concentrado nisso. E assim você vai alcançando os seus resultados. O pilar número 2 talvez seja o pilar que as pessoas tenham um pouco mais de clareza como sendo algo importante, mas ao mesmo tempo que se tem muita dificuldade e é um dos causadores do caos no digital. Eu estou falando justamente do pilar do planejamento. Nem todo mundo planeja, ou às vezes quando planejam, não planejam da forma correta. Planejar é se antecipar, é traçar um plano, é pensar nos detalhes, é analisar as possibilidades, é prever riscos. Planejar é tirar essa ideia que está na cabeça, trazer ela para o papel, para em seguida ela poder ir para a ação. Falhar nessa etapa do planejamento pode fazer com que cada pessoa do seu time interprete essa ideia de uma maneira diferente e aí vá agindo da sua maneira, com a sua interpretação, e aí no final vai tendo retrabalho. As coisas não estão fazendo sentido, né? Elas não estão alinhadas estrategicamente. E aqui não entra só o cronograma, que normalmente é o que as pessoas mais imaginam dentro do digital. Minha empresa está caótica, eu preciso de um gerente de projetos para criar um cronograma e para poder controlar as entregas do time. Esse não é realmente o seu problema e essa não é a sua necessidade. Planejamento é justamente entender o que precisa ser feito, como que isso vai ser feito, quando que vai ser feito, por quem que vai ser feito, quanto que isso vai custar, por que que isso deve ser feito. E nem sempre contratar um gerente de projetos, ele vai ter toda essa noção, porque ele vai depender de alguém passar isso para ele. E aí, se você não tem essa clareza, o problema, ele só vai trocar de colo. Ao invés de estourar no seu colo, ele vai estourar no colo de outra pessoa e outra pessoa que vai se virar para tentar resolver. E aí, quando a gente fala o que precisa ser feito, nós estamos buscando aqui a clareza. Por exemplo, dentro do digital, você vai fazer o quê? É uma campanha de vendas? É um funil de vendas? É um perpétuo? É um lançamento? É um novo produto? É uma nova linha editorial de conteúdos? É uma mudança no seu posicionamento? É uma mudança na sua identidade visual? O que exatamente vai ser feito? O como vai ser feito, aqui a gente está falando dos passos, do que precisa para isso ser realizado. A gente está falando aqui do que precisa ser entregue, quais são essas etapas. Por exemplo, se vai ser feito um evento, esse evento ele é presencial, por exemplo. O que você precisa para esse evento presencial acontecer? Eu preciso do local. Eu preciso definir a minha grade de conteúdos do evento. Eu preciso definir o kit de participantes, coffee break. Eu preciso definir se eu vou ter um momento de confraternização depois ou não. Se eu vou oferecer um jantar ou um almoço. Como que eu vou recepcionar essas pessoas? Como que eu vou divulgar e vender esse evento? E aí, para cada uma dessas etapas, cada uma dessas entregas, você vai definindo as atividades. E aí, com essas atividades, a gente vai para a próxima pergunta. Quando? Quando que isso precisa ser feito? Quando que cada um desses entregáveis precisa estar pronto, precisa estar definido? Eu não posso começar a vender um evento se eu não tiver fechado o local, se eu não tiver fechado a data do evento,
se eu não tiver ali já uma breve noção do que vai ter cada dia do evento. Então eu preciso definir isso antes. E aí, para definir o local, o que eu preciso executar? Eu preciso fazer orçamentos, preciso definir a cidade, preciso verificar algumas disponibilidades de data que são melhores para ver nesses locais. Preciso ter uma noção de quantas pessoas eu espero no evento, para ver se cabe ou não cabe. E assim, para cada item desses, você vai definindo aí os seus prazos de entrega. E aí sim a gente tem o cronograma. Mas até chegar no cronograma, a gente já teve que passar por outras etapas. E as demais perguntas, às vezes, elas também são importantes de serem feitas antes. Por exemplo, por quem que vai ser feito? Quem são as pessoas que vão executar cada uma dessas atividades, que vão ajudar com cada um desses entregáveis? São pessoas que eu tenho que contratar? E aí, se eu for contratar uma pessoa, eu vou contratar ali um prestador de serviços, ele consegue entregar nesse meu prazo? Ou eu tenho ainda esse processo de contratação, de fechar o contrato com essa pessoa, acordar os detalhes, e aí eu já preciso ter clareza do meu quê e desses meus entregáveis principais para poder fechar essa prestação de serviço. E aí eu preciso considerar isso para poder definir, às vezes, os meus prazos, os meus quando cada atividade precisa estar sendo feita. E aí, por que isso vai ser feito? E essa pergunta ela é extremamente importante, porque as pessoas precisam entender o motivo daquilo que elas estão fazendo. Você não pode simplesmente pedir para a pessoa executar uma coisa sem explicar um contexto. Quanto melhor as pessoas souberem, mais elas conseguem contribuir. Então, por exemplo, você pode passar uma página, design, esse web design, esse programador montar e não explicar do porquê que essa página é importante. Essa página eu vou usar no funil de vendas, eu vou usar para colocar tráfego, né? Os anúncios vão levar para essa página. Eu vou usar essa página com o público XYZ. E aí, se você não passa todos esses detalhes, pode ser que a pessoa ela tivesse contribuições para fazer com essa página. Por exemplo, é um público que tem ali mais idade, então a fonte tem que ser maior. Ele já poderia trazer isso. Ele já poderia olhar ali cores que visualmente podem ser melhor para essas pessoas, né? Ajudar nessa construção junto com você. E aí se engajar mais nisso. Então, às vezes, seu time não está engajado porque ele não está entendendo a importância das coisas. Por que ele está executando aquelas coisas? Como que isso se encaixa no todo? Como que isso se encaixa nos objetivos da empresa? No propósito, na missão, na visão. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o seu time ele não quer simplesmente receber a demanda dele, ele quer entender o todo. E eu te falo isso porque nesses últimos 6 anos, eu apliquei uma pesquisa de diagnóstico com mais de 35 empresas, onde eu tive mais de 300 respostas. E se teve aí 1% de pessoas que responderam que elas não acham importante conhecer um projeto, conhecer a empresa como um todo, foi muito. As pessoas, elas acham isso extremamente relevante. E elas anseiam por ter mais informações. Isso faz com que elas se engajem mais, com que elas se motivem, com que elas queiram participar mais vezes. Elas queiram ajudar a resolver problemas. Elas realmente se envolvam. Então, o seu time quer isso. Mas você precisa disponibilizar essas informações para eles. E você mesmo precisa ter essa clareza do seu próprio negócio, o porquê que você está fazendo as coisas. Por fim, quanto que tudo isso vai custar? Você tem que ter pelo menos uma estimativa. Quanto que vai custar a locação do local? Quanto que vai custar locar o lugar do evento? Quanto que eu vou gastar com kit de boas-vindas? Quanto que eu vou gastar para divulgar e vender o evento? Você tem que ter uma estimativa. E aí sempre, né, eu acho interessante deixar um percentual de risco. Então, digamos que a minha estimativa era 100 mil, deixa 20% a mais ali, que seria o risco. Então, você vai reservar 120 mil reais, não só os 100 mil reais. Deixa sempre um percentual ali para caso de algum problema que precise resolver. E assim você não é pego desprevenido. E aí percebe que quando a gente fala de planejamento, o cronograma ele foi de todos esses itens. A gente teve o que, o como, o quando, por quem, quanto, por quê. Foram 6 itens. Desses 6, o cronograma ele é um só. Então, planejamento não é só fazer o cronograma. E aí, se até então você estava só fazendo cronograma e ainda assim estava sentindo caos, seu erro pode estar justamente aí, no seu planejamento.
E uma outra coisa, se soa muito difícil para você ter todas essas respostas, eu sinto em te dizer que muito provavelmente você não tem nenhuma ideia, você não tem uma estratégia, você ainda não tem nenhuma sementinha de planejamento, você tá só com um sonho na sua cabeça. Porque quando você realmente tem um planejamento, você visualiza aquilo que você vai fazer da forma correta, você tem todas essas respostas na sua cabeça. E aí, basicamente, você vai só escrever, documentar em algum lugar para poder repassar para o seu time. Então, se a sua dificuldade está sendo responder essas perguntas, você precisa começar a observar aí se você não está criando só um sonho utópico na sua cabeça, sem pensar de fato nisso de uma forma planejada e estruturada. E aí, se às vezes você não está alcançando resultados, você está vivendo nesse universo muito caótico, o problema pode ser esse. Você está tendo ali ideias, mas você não está conseguindo transformar essas ideias em realmente um plano sólido, um plano bem amarrado. Você não está conseguindo planejar de fato, você não consegue pensar nisso. E aí, talvez, para você começar a aprender a realizar um planejamento de verdade, definir realmente uma estratégia que seja planejável, você vai ter que gastar um tempinho a mais acostumando a sua cabeça e respondendo esse tipo de pergunta e tendo essas respostas. Aos poucos você vai acostumando a quando pensar em algo e já visualizando esses detalhes. Talvez ali no como você não consiga visualizar todas as atividades, mas você já vai tendo uma boa ideia dos entregáveis, do que precisa para isso acontecer. É exercício, vai exercitando. E o pilar número 3 são os processos. O processo é o passo a passo do que precisa ser feito e de como as coisas são feitas. Por exemplo, você pode e deve ter um processo aí bem definido para poder fazer o seu planejamento. Como que você vai iniciar esse planejamento? Eu vou olhar meus objetivos a cada trimestre, cada bimestre, e aí eu vou começar a pensar no que eu vou fazer para alcançar esses objetivos, que ações que eu vou tomar, projetos eu vou realizar, que campanhas eu vou fazer. E aí eu já vou definindo essas perguntas, eu vou usar um documento X, e aí eu vou documentando, e aí eu vou levar tanto tempo para organizar essa documentação, para depois passar essas atividades para o meu time. Então você vai organizando ali todos esses processos. E aí o processo, eu gosto de dizer que ele é como uma receita de bolo. É aquele passo a passo. Mas não são só as atividades sequenciais. Porque imagina, você pega uma receita de um bolo e ela diz assim: você vai bater os ingredientes e aí você vai colocar uma fórmula e vai colocar no forno. Essas são atividades sequenciais, digamos. Só que quais são os ingredientes? Quais são as porções? Quanto tempo que eu vou deixar no forno? Em quantos graus que eu vou ligar esse forno? Então, assim, não é só a definição sequencial de atividades, mas é você definir o como, o quando, que ferramentas vão ser usadas, de quanto em quanto tempo isso precisa ser feito. E aí entrou na ferramenta, onde que você clica, que erros que às vezes pode dar no meio desse processo, como que resolve. E aí a pessoa precisa preencher algum documento quando está executando esse processo, ou não. Onde que ela às vezes pode buscar alguma informação que ela precisa para esse processo. Então é ter isso detalhado. E aí é basicamente assim, o seu processo, ele precisa estar bem desenhado para que absolutamente qualquer pessoa possa executar. Então, digamos, você desenha um processo, você pode testar. Vai para os seus pais, para os seus avós, para os seus filhos e pergunta se eles conseguem entender ou o que eles conseguem entender do que está escrito ali. Porque basicamente qualquer pessoa precisa entender esse processo. E aí você precisa ter os seus processos mapeados, desenhados. Eu não tenho processos. Mentira. Se é coisa que você já executa, você tem um processo, só que ele está na sua cabeça. E aí você pode documentar ele num documento, colocando prints, passo a passo. Ou você pode fazer de uma maneira mais rápida, gravar um vídeo mostrando ali onde vai. Ou pode fazer os dois. O importante é ter alguma forma de demonstrar todos os passos, todas as etapas, sem esquecer nenhuma delas. E aí isso vai te ajudando a garantir que a qualidade dos processos permaneça a mesma. Então é um processo que você executar, você está delegando, você vai garantir que você está passando todas as informações que aquela pessoa precisa ter para
para manter a qualidade do processo que você já executava. Além disso, garantir que nenhuma etapa vai ser esquecida e que nenhum processo vai ser esquecido. E aí, antes que você comece a surtar, achando que vai ser muito complicada essa documentação, você pode simplesmente, a próxima vez que você for executando os processos, grava um vídeo longo. Ah, mas eu ainda não vou contratar ninguém. Não importa. Ah, essa função eu ainda não vou delegar. Não importa. Já vai registrando como é feito. Vai lá, grava a tela do seu computador e vai explicando passo a passo do que é executado e já vai armazenando esse material. Porque aí na hora que você for contratar, você for delegar ou der algum problema que você não vai poder executar isso e vai precisar passar para outra pessoa, você já tem o material, você já resolveu isso. Então tudo aquilo que você for executando do seu negócio, que você vê que são coisas que dá de passar adiante, já vai gravando um vídeo. Pelo menos isso. Já vai começando com o básico. O mínimo do mínimo do mínimo, gravando um vídeo explicando passo a passo. Pilar 4, a comunicação. Você precisa pensar em como que vai acontecer a comunicação dentro da sua empresa. Muito provavelmente, se você está aqui me assistindo, você tem um negócio digital. Então, isso quer dizer que você não vai estar vendo as pessoas pessoalmente. Você não vai olhar para o lado e ver a pessoa ali e saber reconhecer se essa pessoa está com problema ou não, poder virar para o lado e tirar uma dúvida, conversar, dar um feedback. Então você precisa planejar esses momentos e esses pontos de contato com o seu time. E pelo amor de Deus, o WhatsApp não é ferramenta de comunicação para nenhum negócio. O business, ele serve para você entrar em contato com clientes, receber seus leads, mas não para conversar com o seu próprio time. Não. Dentro do WhatsApp as pessoas se distraem, se perdem informação, e isso só vai contribuindo para o caos do seu negócio, vai contribuindo para você ficar com aquela sensação de que você fala as coisas, o time entende pela metade, e aí você manda um áudio e a pessoa não conseguiu extrair todas as informações do seu áudio. Você passou uma atividade com um prazo, depois passou outra e outra e outra, e a pessoa não conseguiu manter ali o traqueamento, todas as demandas que você pediu, com todos os prazos, com todos os detalhes. Você vai procurar um link, você não acha mais, você vai tentar achar uma conversa ali de um assunto específico que você não encontra mais. E fora o tempo que perde procurando essas informações. Definitivamente não. Então, assim, adota uma ferramenta melhor, como o Slack, que aí você consegue ter uma comunicação apenas para sua empresa, distribuir ali canais, usar os tópicos, organizar melhor essa comunicação. E aí você precisa o quê? Definir as boas práticas, para não ficar igual o WhatsApp, só que em outra ferramenta. Porque, querendo ou não, nós sabemos falar desde que nascemos, mas nós não sabemos nos comunicar. Comunicar é estratégico. Eu me comunico por uma razão, eu vou escolher o melhor canal para isso, eu vou passar o máximo de informações e detalhes, porque eu não sei o que outra pessoa lembra ou o que outra pessoa tem de informações. Eu vou entender se com aquela pessoa eu posso usar termos técnicos ou não. Se eu vou usar através de uma mensagem, um vídeo no Loom, se eu vou agendar uma reunião, dependendo do tópico, do assunto, do objetivo da comunicação. Então, a comunicação ela é estratégica, ela tem que ser pensada estrategicamente. Não é só falar de qualquer jeito, porque isso só vai piorando o caos, só vai fazendo com que você fale uma coisa, outra pessoa não entende, mas você não tem ali uma comunicação alinhada, não está estrategicamente pensando, não valida se outra pessoa entendeu, o que a outra pessoa entendeu, se você passou a mensagem da maneira certa, se a pessoa precisava de mais informações ou precisava dessas informações de outra maneira. E aí é só pensar. A maioria dos nossos problemas, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, eles vêm de o quê? Falhas de comunicação. Esse é o momento de aprender a se comunicar pelo bem do seu negócio. Mas isso também pode te ajudar e muito na sua vida pessoal também. Se você levar esse aprendizado para fora e começar a se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida, da melhor maneira possível, de uma maneira mais consciente e estratégica. Isso também inclui as reuniões.
Eu vou fazer reunião por quê? Qual que é o objetivo dessa reunião? Quando que ela vai acontecer? Quanto tempo que ela vai durar? Quem realmente precisa estar ali? O que precisa ser dito? Quanto tempo vai ficar para cada assunto? Realmente precisa ser uma reunião? Ou às vezes se eu gravar um vídeo no Loom resolve? Porque lembra que quando a gente está em reunião, nunca é só sobre o seu tempo. Se você tem aí uma reunião com 3 pessoas que acontece uma vez na semana e dura 1 hora essa reunião, você tem por semana 3 horas. E aí você vê qual que é o custo de hora médio desses 3, para ver o custo que isso tem para sua empresa. Porque aí são 3 horas por semana. Se ela acontece uma vez na semana, você já tem 12 horas no mês. Qual que é o custo disso? Para daí, às vezes, ser uma reunião que um vídeo de 5 minutos do Loom resolvia. Então, até nisso você tem que ser estratégico e intencional. A comunicação em todos os sentidos. E, pelo amor de Deus, não sejam aquelas pessoas que mandam uma mensagem: oi, tudo bem? E não fala mais nada. Lembra que dentro do digital a gente tem 2 tipos de comunicação. Isso não é só no digital, mas acontece mais, que é a comunicação síncrona e assíncrona. Síncrona é quando você está na reunião ali falando com uma pessoa. Você fala, ela responde, está numa ligação. Agora, assíncrona, eu mandei uma mensagem, eu não sei quando que essa pessoa vai responder exatamente. E aí, se eu mandar um oi, tudo bem, eu esperar a pessoa me responder para eu falar o que eu quero, e aí eu já falei o que eu quero de um jeito que eu não planejei a minha comunicação, isso vai virar ali um pebolim, a bolinha vem, vai, e nunca sai esse gol. Então, você tem que ser ali mais estratégico em todas as comunicações. Não deixa de perguntar se tá tudo bem, né? Educação é bom, mas já manda junto o objetivo da sua mensagem. Não fica esperando retornar. E já manda com todas as informações. Não manda picado, não manda pela metade. Porque isso vai levar muito mais tempo para resolver. E podia ser resolvido em mais uma resposta da pessoa. E por fim, o nosso 5º pilar é o pilar da execução ou operação, como você achar melhor de falar. E aí o que acontece? Você definiu o tom da sua empresa, você definiu a essência, você fez o planejamento, você mapeou os seus processos, você sabe se comunicar, você compartilha boas práticas de comunicação com o seu time, mas aí tá faltando o quê? Arregaçar as mangas e fazer acontecer, que é a operação, a execução disso tudo. E a questão é, como que você vai guiar essa operação? Como que você vai acompanhar? Como que você vai resolver os problemas que forem surgindo? Como que você vai antecipando os problemas? Como que você vai registrando as lições que foram sendo aprendidas? Tão importante quanto os outros pilares da gestão, do planejamento, dos processos e da comunicação é definir como que acontece essa operação na prática. Porque até então a gente desenhou muita coisa, mas agora é hora de ver isso tudo funcionando no campo de batalha. E mais uma vez, a maioria dos detalhes você tem na sua cabeça e às vezes só não tem consciência. Está adormecido. Você não pensou com intenção, com estratégia neles. E aí quando você começa a olhar para o seu negócio a partir desses 5 pilares, não vai ter caos que vai sobreviver. Mas me conta, qual desses pilares é a sua maior dificuldade? E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo de gestão. Até mais, meu povo!